Então, olá pessoal, quem está falando é o Carlos para mais um para mais um episódio aqui do Jornada Brasileira do Exterior. Hoje eu estou com a Michele Fernanda. A Michele mora em Baden-Baden, na Alemanha, e ela vai estar falando um pouquinho da jornada dela, como é que ela foi parar na Alemanha. Ela tem um projeto super legal, motivo inclusive pelo qual eu chamei a Michele, é que ela tem um projeto lá no Insta que ela tem tocado sobre o português como linguagem de herança, mas em vez de eu ficar falando um monte de coisa, Michele, eu sempre faço a mesma pergunta sobre você, quem que é você, de onde que a Michele vem, e conta um pouquinho para a gente a sua jornada aí no exterior. Tá joia. Olá, eu sou a Michelle Fernanda. Muito obrigada, Carlos, por essa oportunidade de estar aqui com você, compartilhando os ups and downs, né, dessa jornada. Vixe, a minha jornada já faz um tempo, hein? Começou em 2005. Eu saí do Brasil depois que eu me formei, terminei a faculdade de letras, português e inglês, e aí já estava com vontade de experimentar outras coisas. E através da minha professora de inglês, na verdade, da faculdade, que ela fez um programa de au pair, e aí ela, né, falava isso na sala de aula e tal, e isso sempre me deixou muito curiosa. E aí fui pesquisar, eu fui atrás disso, né, e aí quis muito fazer isso. Então começou aí o bug. Uhum, uhum, E então, em 2005, eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos e fiquei na Califórnia. Comecei, fiz o programa de au pair e fiquei, era para ser um ano, fiquei outro e daí não parei mais. Aí uma oportunidade atrás da outra no sentido de estudar e trabalhar e com isso também eu descobri que eu poderia estar estudando, né, é, continuando a minha educação. E durante meu tempo na Califórnia eu fiz meu mestrado também, fiz uma pós-graduação, chama TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages, que seria para ensinar, né, inglês como segunda língua e tal. E trabalhei com isso lá também, na Califórnia. Foi um projeto bem bacana no colégio de Santa Barbara City College. E trabalhei com adultos, foi uma oportunidade muito, muito legal. E depois disso, queria fazer o mestrado, e aí eu tentei, e foi uma grande aventura, né? Porque não é muito barato também, né, para a educação nos Estados Unidos. E do contrário de que muita gente pensa, né? Às vezes as pessoas ficam muito vidradas nessa coisa de estudar, né, nos Estados Unidos, mas esquece que tem aí um price tag. uhum. Mas enfim, superamos essa parte também, com muito trabalho. Eu trabalhava como estudante internacional, você tem que estudar o período integral, né? Assim, full time, que eles chamam. Mas aí eu também trabalhava full time, então foi um período, na verdade, bem intenso, bem intenso. Às vezes eu fico pensando, gente, como que eu fiz isso acontecer, né? Mas depois disso, é, depois da minha graduação, daí eu consegui um trabalho na área de educação infantil, como eu gostaria, e aí foi, não parou mais. Conheci meu marido também quando eu estava na Califórnia, Uhum. ele é alemão, e com isso a gente começou a viajar, mesmo dentro dos Estados Unidos, através do trabalho dele. E era bacana porque na área de educação, né, escolas não faltam. Uhum. Então, sempre tive a oportunidade de poder estar trabalhando nesse sentido, na área de educação. E depois de um tempo, então, lá nos Estados Unidos, nós tivemos nosso primeiro filho e decidimos que era já a gente queria continuar a educação do nosso filho aqui na Europa. A gente achou que era uma opção melhor para nós e aí nós viemos para cá. E quando o Marcelo nasceu, né, meu primeiro filho, Marcelo, hoje tem 5 anos, foi quando a minha jornada com a língua de herança iniciou. Então, quando eu fiquei grávida, né, já sabia já, né, por ter estudado a questão do bilinguismo e tudo mais, mas eu falei, vou aprofundar, né, ele vai viver
num ambiente multicultural, Uhum. já isso já era bem claro, né? Como que eu posso maximizar essa experiência dele, né? Uhum. E aí foi quando eu descobri essa particularidade da língua portuguesa, né? Como língua de herança, e não parei. E quando a gente mudou para cá, para a Europa, a gente foi para a República Tcheca, a gente morou em Praga primeiro, e lá eu iniciei as atividades assim presenciais em relação a isso. E paralelo também eu comecei uma especialização sobre língua portuguesa como língua de herança, que foi ótimo também, né, para poder dar uma atualizada também. E, e comecei, foi ótimo lá. Eu acho que a comunidade que foi criada lá e continua, tem um pessoal que continua, que também acho que é bem bacana isso. Isso foi aonde, essa comunidade? Desculpa. Em Praga, 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 beleza. isso. Daí é, fiquei lá 2 anos e até a gente ter a oportunidade de vir aqui para a Alemanha, através do trabalho do meu marido, e aí viemos para cá. E aí agora eu estou numa fase que é de estabilizar, né, novamente e criar o projeto aqui. Então, assim, quando a gente veio para cá, aí a pandemia começou. Então, não pude. Eu comecei, mas aí tudo parou, né? Infelizmente. Uhum. Então, agora, finalmente, esse ano foi um ano que tudo, né, começou a ter mais oportunidade, conseguiu espaço na biblioteca, onde os encontros são realizados agora, e a coisa está engajando de novo, né, devido a essa oportunidade agora da gente estar podendo estar realizando os encontros presenciais novamente, né, as pessoas não estão com tanto medo, ainda existe muito medo ainda, sabe, em relação à questão do Covid, uma coisa ainda real, né, presente na vida de todo mundo, mas tá indo, e o mês que vem agora a gente celebra o primeiro ano aqui na Alemanha, né, eu celebro esse primeiro ano na Alemanha, Uhum. e criando as primeiras raízes aqui, Muito legal. ah, em Baden-Baden. Tá bom. Então vamos lá. Primeira parte que eu queria, antes da gente falar do seu projeto, Uhum, nesse projeto Jornada Brasileira no Exterior, a gente fala sobre para homem e para mulher, tá? sim, A gente fala sobre a vida, sobre o casamento, sobre. Eu não quero saber exatamente assim os seus, mas os acordos, porque assim, você conheceu. É uma coisa que eu falo. Eu entrevistei mais homens do que mulheres. Eu já tenho uhum, mulheres no projeto, que eu acho mó legal. Você acha que é a terceira ou quarta que me dá entrevista. Mas, no geral, tem muitos dos caras que foram morar, eles que foram empregados. Eu sempre pergunto dessa questão dos acordos, né? E como você conheceu o seu marido lá e você tinha, uhum, o que eu entendi, você tinha uma vida mais economicamente ativa, né? Lá nos Estados Unidos sim, você dava as aulas, tal. Aí você foi sim. para a Alemanha. Eu queria entender esses acordos. Eu queria te perguntar sobre essa dinâmica de vocês. O primeiro, assim, o seu marido ele tem um trabalho que exige muita viagem, é isso? Assim, ele trabalhava numa empresa internacional, né? Então, Uhum. com isso, ele tinha essa oportunidade de ir para outros lugares. Ih, caiu. Diz- É o meu, Hã? é o meu time limit aqui do meu tempo online. Tem um limite? Tenho, né? Tenho que walk the walk, não é? Eu Aham. tenho muito disso com o meu filho, né? Que começou agora essa questão das telas. E eu também tive que me reposicionar também em relação a isso. Uhum. Mas eu esqueci de desligar antes da gente começar. Mas enfim, agora está desligado. Tá bom, vamos lá. Não é? Então, você estava falando que ele tem um trabalho internacional e. Ele trabalhava para uma empresa, né, internacional. Então, com isso, ele tinha oportunidade, né, de ter outras posições e estar em outros lugares. E, antes, você fala assim, desde quando a gente se conheceu?
Porque assim, o que eu entendi é que você, nos Estados Unidos, vocês viajavam, mas não faltava Uhum. escola, ou seja, você estava trabalhando lá, né? Aí você Sim, não tinha. sim. Por exemplo, no caso, ele, por exemplo, achava a posição, né, que ele ia trabalhar. Uhum, Então, com isso, fazia toda a mudança. Já teve caso que ele foi primeiro, por exemplo, né? Depois eu fui. Então, assim, do início do nosso relacionamento, era muito simples, assim, pelo menos para mim, de entender, ok, a gente teve que se reorganizar, né? uhum, Um dos dois tem que garantir ali essa parte financeira, né? uhum, Até o outro entrar também, né? Nessa parte. Então, por eu estar nesse ramo, né, da educação, que é trabalhar com escolas, então eu nunca tive medo, na verdade, de não ter emprego, sabe? Porque e também pela minha qualificação também, as experiências que eu estava tendo, eu sempre confiei muito que eu não faltaria trabalho. Então, aí tinha essa fase, né, de ajuste, uhum, porque ele iniciava o trabalho e aí a gente chegava na cidade e, e depois, né, se ajeitava e tal, tem aquele, né, período de instalação, tem que resolver papelada, tem que resolver, né, as coisas novas do lugar. E aí também já ia procurar emprego, muitas vezes já tinha até algumas coisas já engatilhadas antes de chegar também na cidade, sabe? Que já mandava meu currículo e tal, até conseguir um trabalho que eu queria, que era interessante para mim. entendi. É, E daí, aí em dado momento, vocês foram para a Europa, né? E aí o que que mudou? O isso. que que mudou na vida, assim? O que você acha que é diferente? Quais os principais desafios dessa mudança, Estados Unidos, Europa? Como é que você vê essa transição aí? A transição foi melhor do que eu esperava, na verdade. Eu conhecia já um pouco aqui a Alemanha, né, por estar visitando a família dele e tudo mais. Então, assim, não foi um choque cultural que eu tive. Na verdade, para mim agora não é na verdade um choque, mas a questão da língua, né, de falar alemão é agora tá um pouco assim no meio do caminho, justamente porque eu não tenho a oportunidade agora de dedicar meu tempo, porque agora a gente está com o segundo filho, estou com uma bebê, está Uhum, para completar um ano, a Melissa, e eu decidi também dedicar esse tempo, sabe, para estar cuidando dela, do Marcelo também. Então, agora, para mim, é só a questão da língua mesmo, né? Claro, sempre tem uma questão cultural que, com o tempo, não sabia disso, né? Assim, uhum. claro, a gente sempre está aprendendo a todo momento. Mas eu estou gostando bastante, eu gosto muito daqui da Europa, gosto bastante. Eu acho, assim, que os Estados Unidos foi uma fase, sabe, daquela de experimento, busca pessoal, sabe, de coisas novas, sair da faculdade, o que eu quero fazer da minha vida, sabe, esse tipo de coisa. E aqui a gente está nessa fase, né, de concretizar nossa família, de criar família, de falar, ok, vamos ficar por aqui, pelo menos até as crianças crescerem, né, e tomar seu rumo, a gente vai Uhum. ficar por aqui. E então assim, um outro mindset, né, em relação a isso, porque, né, tinha os meus saudosos 21 anos Uhum. quando eu Uhum. iniciei, né, essa jornada, e agora é outra fase, são outras prioridades, né? E estou vivendo agora essa fase 100% maternidade. Uhum. Muito legal. É, Tá bom. é. E assim, o que que você acha que foram seus principais aprendizados aí em morar fora do Brasil até hoje? O que que você acha que transformou na sua vida? Muita coisa, Carlos. Nossa, muita coisa mesmo. Opa, é, a, abre o horizonte, né? Não é Uhum. só questão, né, da língua, né? Poder falar outras línguas e ter outras oportunidades. Eu acho que a transformação é em todos os sentidos, né? 360 graus. Você conhecer outras maneiras de se fazer coisas, né? Então, eu sinceramente acredito que eu aprendi muito mais sobre a cultura brasileira depois que eu saí do Brasil.
né? Porque aí você tem o que comparar, na verdade, eu acho. Você está lá no meio, é aquilo que você vive, aquilo que você vê, então, né? Você não tem essa oportunidade de, sabe, de olhar do lado de fora, né? Então, estando fora do Brasil, eu sinto assim, que é como se você tem essa oportunidade de olhar uma situação, né? Quando você não está envolvido, você tem uma outra visão. E então, assim, eu gostei muito dessa oportunidade, de poder assim, observar a maneira, né, como eu cresci, eu falar, na verdade, então eu tenho esses valores, né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu entendi muito melhor quais são os meus valores, quais foram os valores que minha família passou para mim, o que eu aprendi na escola, né? O que era considerado muito importante na escola, esse tipo de coisa. Então, e também para apreciar as coisas. Eu acho que depois que eu saí, eu tive essa sensibilidade, aguçou mais, sabe? Ai, tô batendo aqui de novo. É, de apreciar outras coisas, de ver que, na verdade, não tem essa coisa de certo ou errado, de é assim ou assado, sabe? Depende da perspectiva, da onde você está vendo, né? Da onde você, que situação que você está. E isso realmente eu acho que abre muito, muito o horizonte da gente. Eu concordo totalmente com você. O que eu acho, para mim, eu tive no Brasil recentemente, e fui lá, estava na jornada conhecendo meus avós. Então, para mim, foi uma busca super interessante, assim, de entender as minhas origens, né? Acho que, eu não sei se eu tinha te falado isso aquele dia no call, acho que eu falei, né? Sim, sim, eu vi, você estava postando no Instagram também, né? Para mim foi uma busca bastante legal, assim, eu entendo agora um pouco melhor as origens do meu pai, da minha mãe, né? O porquê que ele fala, por que ele age de certas formas. Aí eu Isso, entendi, eu falei, entendi, é assim que eles são lá, o meu avô, minha avó, as pessoas que estão lá, aquele meio ali que ele é, cresceu, né? E, enfim, isso impacta muito na nossa criação, né? Então, acho que para é. mim foi super legal. O que eu queria te perguntar é que, assim, você hoje é mãe, e aí você provavelmente está em contato com outras mães, no Brasil, seja virtualmente, e também na Alemanha. Sim. Ou em outros países aí, você deve ter amigas e tal. E como é que você vê esse ser mãe na Alemanha e o ser mãe no Brasil? Como é que você vê que é diferente? Que você vê, como é que é isso? Eu acho que eu nunca não trouxe uma mãe ainda. Das minhas. Olha, eu acho que o que dá para falar, que assim, com certeza o que destaca mais nessa experiência da maternidade é a questão da rede de apoio, Uhum, né? Que no Brasil a gente tem essa questão, às vezes até geográfica, né? Tá todo mundo lá meio perto, né? Mora uhum, perto da avó, mora perto do tio, da tia, enfim. E eu cresci numa família assim grande uhum. e tá todo mundo até na mesma cidade, só algumas pessoas que estão, sabe, em outras cidades. Você é de E Votuporanga, né? Você falou para mim? É isso? isso, Isso. Votuporanga, interior de São Paulo, é. Uhum, E então assim, eu acho que esse é o principal desafio, sabe, de ter essa rede de apoio. É claro que uhum, hoje em dia a gente pode ligar, né, fazer vídeo, call, etc. Mas realmente não é a mesma coisa. Ajuda bastante, uhum. né, na questão emocional, né, no psicológico, mas na questão do dia a dia, tipo, né, nossa, preciso, né, precisava fazer uma reunião, uma ligação, enfim, e aí, né, não ter essas pessoas ao redor. Eu tenho sorte de estar perto morando perto da sogra, Uhum, e de uma certa forma, estamos a alguns quilômetros, mas ainda, né, como se diz, não é mais do outro lado do oceano, como era antigamente. uhum. E, e mesmo assim, eu tenho a ajuda, mas não é aquela coisa, né? Tipo, olha, posso passar aí, né? Uhum. Olha, posso deixar o Marcelo aí Não existe isso. o resto da tarde. Isso, não. Principalmente é uma questão cultural também, né? No caso aqui da Alemanha, tudo é muito planejado, Uhum, tudo é muito feito com antecedência. uhum, Ah, e não cola essa coisa, sabe? Ó, tô passando aí, uhum.
pode ficar aí no fim da tarde, sabe? Não, porque, né, as pessoas têm compromissos, elas também têm as suas coisas, então tudo tem que ser planejado com antecedência, sabe? Uhum, Então, assim, com certeza a rede de apoio é o desafio maior, sabe? Essas pessoas, né, de não ter essas pessoas com quem você já pode, né, pegar o telefone e falar assim, nossa, né, conseguir finalmente um horário, sei lá, no médico, abrir uma oportunidade lá, posso deixar, né, as crianças aí rapidinho, daqui 3 horas eu volto, né, que seja. uhum, Então, eu criei um grupo assim que eu cheguei, uhum, eu criei um grupo do Facebook que chama Mães e Mulheres, né, aqui na região que eu moro, e é incrível, sabe? As pessoas já começaram assim a achar o grupo e tal. uhum, E eu, infelizmente, se não consegui me dedicar no sentido de organizar assim, eventos, encontros como eu gostaria, mas né, tô com criança pequena ainda, então tem, né, não dá tempo de dedicar para isso agora. Mas assim, há muitas pessoas, nós temos quase 100 membros no grupo. E, então, assim, existe o interesse, sabe? As pessoas querem se encontrar, e as uhum. pessoas querem se conhecer também. E também, né, ter a oportunidade de ter essa troca, né, essa camaradice, sabe, também, porque os perrengues, você, né, a gente passa por perrengues, por exemplo, eu que, né, tô aprendendo ainda, tô bem no começo para aprender a língua alemã, então, por exemplo, levar as crianças no médico, meu Deus, é rocket science, Uhum, sabe? Porque aí você tem o médico que fala inglês e que tá tudo bem, você tem o médico que sabe e te entende, mas não tá afim de falar inglês, e aí você tem que lidar com aquilo, sabe? E uhum. aí também tem as questões culturais que talvez eles dão atenção para algumas coisas e talvez não outras, e aí, sabe? Total, Todo total. esse aqui é você com filhos, né? Você Uhum. sabe como é que é. Passei muita raiva já. Eu sei. E no mercado também, é uma aventura, né? Aí você vai Ah. lá, o cara te oferece o recibo, você não sabe o que ele tá falando. Na Alemanha é tudo dinheiro, Ah. aqui é cartão, né? Bem digital a sociedade aqui. Ah, mas na Uhum. Alemanha vocês usam muito cash ainda, né? Ah, Sim, sim, deu uma melhorada depois da pandemia. Hoje aham, mesmo a gente esteve no, na abertura do ringue de patinação de gelo aqui, que tem aqui em uhum, Baden-Baden. E aí tinha as barraquinhas lá, e meu marido falou, ixi, esqueci, né? Não trouxe dinheiro. Eu falei, não, quem sabe, né? Vai lá e pergunta, que eu via a maquininha, eu falei, não, acho que vai ter. E aí eles tinham, mas também eu acho que é novidade, porque uhum. É, 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 impressionante, é. Muito legal. É muito legal isso esse negócio de rede de apoio. Cara, eu acho que assim, para o seu projeto, a gente vai já migrar agora a próxima parte, quase final aqui da nossa conversa, para falar do seu projeto. Eu acho que a oportunidade é gigantesca, né, de achar esses grupos de Facebook, comunidades, e de gastar muito pouco quando você tiver mais tempo também. É importante estar com tempo para fazer isso. é. Agora, você tem um projeto aí que é PLH Saudade, tá certo? Saudade de pelegar, isso. Saudade PLH. Desculpa aí. É. E me conta um pouco sobre esse projeto, por que que você criou ele e qual que é a tua visão para esse negócio. Olha, então, assim que eu engravidei, né, e aí eu me dei conta que essa questão, né, que o Marcelo ia viver nesse mundo, né, multicultural, e a questão do bilinguismo, de falar mais de uma língua, eu tinha certeza que ele ia falar português, Uhum, né, que eu gostaria que ele falasse português, pelo fato que eu falo, né, e pela família, né, também, porque, né, para a família estar aprendendo inglês e outras línguas, aí já tá, uhum, já é uhum, um passo a mais, né. E então, assim, iniciou mesmo com ele, ele foi, assim, uma grande inspiração. E aí me dei conta, claro, que eu não estava sozinha, né, que era um longo caminho. E, e aí eu comecei a entrar nessa busca, sabe, de falar a língua portuguesa com ele. Só que eu me deparei, e eu acho interessante que muitas pessoas que estão nessa área não falam muito sobre isso, sabe? Mas isso é uma coisa que eu gosto de trazer. Que quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu falei, ok, eu vou falar em português com ele, qual a estratégia que eu vou usar em casa, né? Que eles chamam de política, os estudiosos, né, nessa área chamam de política linguística,
Então, quem fala o quê, na verdade, com a criança? Então, existem várias maneiras aí, né, de criar uma criança em várias línguas. Então, aqui em casa nós escolhemos, ok, chama One Parent, One Language, então quer dizer, cada um fala a sua língua. Então, no caso, eu falaria português com ele e o Mikael ia falar em alemão com ele. Hum, Então, fizemos isso, combinamos, né? E falou, olha, se ele, quando você estiver com ele, você fala, né, fala em alemão, e quando eu estiver com ele, eu falo em português. Isso ficou muito automático pra gente, sabe? A gente não uhum, misturava, eu não falava inglês, nunca falei assim. Agora nós estamos em outros contextos que às vezes eu uso, né? Mas principalmente os 2 primeiros anos do Marcelo, e agora estou falando isso com a Melissa também, não falo outra língua a não ser português. Então, mas quando isso começou, o primeiro ano com ele, eu me dei conta que o meu relacionamento com a língua portuguesa estava distante. uhum, Até, né, eu estava nos Estados Unidos, eu falava português quando eu ligava para minha mãe, com um amigo e tal. Então eu pensei assim, não, né? Tá, eu posso falar em português com ele, mas, né, faz quanto tempo que eu não ouço uma música em português? Então, assim, comecei a notar que, na verdade, a gente também, dependendo do contexto da pessoa, né, vai ser diferente se a pessoa saiu do Brasil e chegou num outro país, né, de cara. Mas no meu contexto, que eu estava já morando de alguns anos nos Estados Unidos, eu me dei conta que antes de ter essa coisa de passar, né, a língua portuguesa para ele, eu tinha que voltar a me relacionar com essa língua, porque eu estava distante, né? Falava pouco, quase não ouvia música, ler, então nem se fala. Não, né? Fazia muitos anos. Lia livros em inglês, gostava uhum, muito, gosto muito. Mas, por exemplo, ler em português, né, não estava fazendo isso também, que é diferente, você entendeu? Tem todo aí né, um relacionamento com a língua. E aí eu comecei essa tarefa assim pessoal de entrar em contato com a língua, assim, sabe? uhum, Então comecei a ligar para mais pessoas, comecei a ler livro, comecei a ouvir música, aí a coisa começa a fluir, sabe? E isso, e daí quando a gente iniciou em Praga e começou o projeto lá, né, com outras famílias, eu fazia contação de história até trabalhava com as crianças da idade dele, né, assim, a partir de 1 ano e tal. E tentava assim, né? Não foquei também, isso é uma coisa que eu também faço aqui, não foco somente na cultura brasileira. Então, por exemplo, eu sempre falo, a minha bandeira é a língua, sabe? Assim, eu sempre convido também, mando convite dos encontros para os grupos portugueses que eu conheço, algumas pessoas, e de vez em quando sempre aparece um, sabe? uhum, É, eu acho isso muito válido, né? Porque na verdade somos todos minorias aqui, no caso, né? Falando da língua. Então eu acredito que temos a acrescentar, né? Em vez de deixar só aquele grupinho. Então eu foco muito nisso também, sabe? Na questão, vamos falar em português, né? De onde, né? Você fala português, né? Onde você nasceu, onde você foi criado, enfim, tudo isso vai acrescentar na experiência da língua, sabe? uhum, E eu não foco muito naquela coisa só da cultura brasileira. Eu acredito que cada um já tem algo a acrescentar, sabe? E então a gente vai somando. Então agora eu faço os encontros aqui em Baden-Baden, que é na biblioteca, uma vez por mês, uhum, que é uma oportunidade de se reunir em comunidade, sabe? Eu também gosto muito de sempre conversar isso com as famílias e falo, olha, quando né, a gente fala em casa, por mais que falamos, né, 100%, né, sendo a mãe ou o pai, enfim, ou os dois, a coisa evolve com outras pessoas, né? uhum, Porque a criança tá ali e vai ouvir talvez a mesma palavra, mas com um sotaque diferente, ou uma entonação diferente, ou num contexto diferente, você entendeu? E tudo isso é input, né? A criança vai absorvendo aquilo e vai acrescentando, né, no vocabulário. Então, eu gosto muito de frisar essa parte, sabe? Que esses encontros são importantes por isso, né? Porque a língua aí está em movimento. Então, acho que você sempre está escutando uma coisa, né, diferente. As palavras são colocadas em contextos diferentes. Então, e uhum, sai também daquele
como a gente diria no Brasil, né? Arroz com feijão, né? Uhum. Ok, agora é hora de escovar o dente, agora é hora da janta, né? Agora, sabe? Porque se você for ver no dia a dia, você tá no mesmo contexto, né? O script é meio que o mesmo, né? Uhum. Uhum. E você, quando você sai ou encontra outras pessoas, daí a coisa, né, é outra conversa, outras oportunidades. E eu também tenho uma parceria com a Kids Bilingues, aqui da Alemanha, que traz assinatura de clube de livro Uhum. do Brasil. E com isso também eu promovo, né, a literatura, que no meu caso, né, eu só posso falar do que deu certo para mim. Eu uso livros, né, na língua portuguesa, então eu leio com muita frequência para meus filhos, e isso para mim é uma chave de ouro, porque é o momento que eu mais conecto com eles, né, aquele momento, né, afetuoso, no colo. Então tento passar a língua para eles de uma maneira, não é assim, ah, agora nós vamos aprender, vamos fazer essa atividade, como se fosse uma coisa, né, de escola. Não, é uma coisa do dia a dia, uma coisa que faz parte da nossa vida, sabe? Uhum. Então, esse ano mudou bastante, né, com a chegada da Melissa, e isso é uma coisa que o Marcelo sentiu muito, o nosso Hora da História, né, antes dele dormir. Eu tinha toda uma rotina com ele, que uma hora antes, né, dele dormir, então fazia aquela coisa, né, banho, escovar dente, babá, e pegava um livro e ficava lá. Eu escolhia três livros, e a gente lia, conversava e tal. E com a chegada da pequena, isso ficou bem difícil para concretizar, né? Uhum. Uhum. Então eu tive que mudar um pouquinho. A gente às vezes faz de manhã ou à tarde, assim que ele chega da escola, mas enfim. Eu fico feliz de ver que de o quão aquilo tá essa rotina, sabe? Desse momento junto, desse tempo junto, sim, tá enraizado, Uhum. né, na nele, né? Então ele vê isso não como uma coisa assim, ah, lá vem minha mãe, não, é um momento nosso, é nosso tempo junto. Ele entende que esse na hora que a gente senta, pega um livro e lê, é um momento, sim, nossa, exclusivo, não tem tela, não tem celular, não tem nada, não tem distração, sabe? Uhum. É 100% assim presença. Então, E que autores que eu você recomenda, assim? Desculpa até te cortar. não, tudo É, bem. que você sugere, assim, para... Você tem uma metodologia? Você fala, de tanto a tantos anos, sugiro isso, ou você, é, você dá uma sentida ali na criança? Por exemplo, Uhum, eu tenho vários livros aqui, uhum, para as crianças, que eu já trouxe do Brasil, mas esses dias eu assisti uma historinha, não tinha o livro, mas do Rubem Alves, né? Eu peguei um conto lá uhum, dele e assisti no telefone com elas. E aí foi super legal, porque uma das minhas filhas entendeu tudo, a Inês, a mais velha, e sim. ela se emocionou, ficou chorando, e a Cecília, ela começa a perguntar, mas por quê? Pô, Cecília, você não entendeu? Aí tá bom. É legal que aí volta, né? Aí eu vou lá, Sim, volto, explico e tal, para ela sim. entender. Mas, perdão, você tem uma metodologia, autores que você sugere? Olha, Carlos, isso, sinceramente, eu preferia. Assim, a minha sugestão é de escolher um clube de assinatura que Uhum, faz uma curadoria muito boa, entendeu? Porque tem muitos autores, muitos autores bons, né? E até uhum. se não for um autor bom, assim, a gente não deveria ler só um autor, sabe? Na verdade, a gente tem que estar, né, aberto a todos os tipos, porque é uma questão também de input, né? Você vai aprendendo o que é bom e o que não é. Mas tem clube de assinaturas para livros brasileiros para pais que moram no exterior? Sim, 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 Olha, eu não sim. sabia. Olha, quem estiver assistindo tem cupom no fim do vídeo. Tem? Tem sim. Oh, aí sim, hein? Olha só, chama Uhum. kidsbilingue.com e a página também traduz para inglês, em português e alemão. São três tipos de assinatura que dá para fazer bem bacana, a menos de 20 euros. Isso também é muito top, porque livros aqui, né? Por exemplo, na Alemanha, um bom livro infantil vai custar
uns 15, 17 euros. Uhum. E com a Kids Bilingue você também pode fazer assinatura, você faz uma assinatura também por menos de 20 euros. Então, acho que compensa bastante. Você pode escolher o Leiturinha, Uhum. tem o Clube da Mônica, a Turma da Mônica, para quem gosta de gibi. Uhum. Tem o Clubinho Preto, que são livros, né, sobre antirracismo e tudo mais. E tem o Pequenos Mochileiros, Uhum. que são livros aí sobre, né, sobre lugares ao redor do mundo, que Uhum. é bem bacana também. E tem também o Palavrinha. Palavrinha é um clube voltado para aprendizado cristão, Uhum. sabe? Muito legal. Leiturinha acho que é um dos mais conhecidos no Brasil, né? Assim, Uhum. na questão de clube de assinatura. De livro, mas tem outros também, é muito bom no Brasil, para quem está no Brasil, mas para quem está fora do Brasil, kidsbilingue.com, e você pode usar o cupom Saudade10 Uhum. ou Saudade20. Olha só, Saudade 10% de desconto nos 3 primeiros meses de assinatura, e Saudade 20, 20% de desconto no primeiro mês de Pô, assinatura. Vale muito a pena. muito legal. Assim, ó, eu acho que você já tem várias parcerias, muitas. Uhum. Não, é sério. O seu projeto ele é comunitário. Não tem como dar, na minha opinião, não tem como dar errado. O que você fizer, eu faço, porque eu tenho duas filhas. Não, é sério. Eu tô falando sério. Não, obrigada, obrigada, E eu cara. conheço uma galera aqui que no meu projeto tem um monte de pai aqui, tem um monte, né? Que é o Sim. que eu te falei. Tem muito valor isso, porque eu falava para minha ex-mulher, eu falava, cara, é 1 contra 5 milhões, você tá maluca, né? Não tem como competir. Então, em Sim. casa, eu dei a sorte dela falar, ela aprendeu português, ela fala razoavelmente bem, a Catrine. Uhum. Então, entre nós, a gente falava português, eu e ela falava dinamarquês com as crianças, e quando a gente quebrava o pau era inglês. Era isso, para ter uma língua que, né, era neutra, assim. Sim, Então as crianças acabaram ouvindo muito português que eu falava com ela e eu sim. tinha que às vezes simplificar muito, porque às vezes eu queria tem que simplificar, Eu né? entendo. Tem que facilitar tal, mas eu dei essa sorte em casa que um monte de gente não dá, mas saía de casa era só dinamarquês, né? É. Então as minhas filhas elas falam até que bem, tem umas coisas que saem muito errado, mas super é muito engraçado e normal. Hum. O importante é que elas falam. Sim, sim, que elas estão tentando, com É, certeza. e elas compreendem bem, assim. Então, eu só falo português com elas, como você. Então, para mim, isso tem muito valor, essa sua iniciativa. Eu vejo muito valor, eu vejo muito valor nisso. Eu acho que tem muitas pessoas que eu conheço na Dinamarca também, que eu já falei nas Uhum. comunidades ali de Facebook, que o pessoal vê muito valor. Então, como eu te falei, Hum. vamos seguir com essa conversa. Eu te coloco na Sim, comunidade. se você não querendo te interromper, eu gostaria de deixar duas dicas, assim, eu acho que são muito valiosas, que é essa questão de ter um livro, sabe? De ter a literatura dentro de casa, porque Uhum, nós, como pais, né, é milhões de coisas na cabeça. Você chega e uhum, você fala, meu Deus, uhum, a gente não quer ver mais nada. Eu, por exemplo, vejo muito nisso. Às vezes, né, você não precisa, você já tira a pressão, ai, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer, né, de diferente? Você pega o livro, já tem milhões de coisas ali que dá para conversar, né? Às vezes você fica conversando ali só pela capa, pelo título, saem muitas conversas, né? uhum, Então, uhum, essa é uma oportunidade que a gente tem com o livro de criar muitos contextos ali, sentadinho um com o outro, você entendeu? uhum. Eu acho que ajuda bastante, tira bastante a pressão, sabe, assim, de nós como pais de ter que criar alguma coisa e tal. E é um momento único com os nossos filhos, sabe? Todo mundo tem essa dificuldade de criar um momento, né, sem tela, sem preocupação e sem isso e aquilo. E eu acho que o livro, ele ajuda a gente, ok, desliga, né, essas outras coisas e eu vou ligar aqui essa conexão com meu filho, Uhum, com a minha filha. E, e a questão de estar em comunidade, Carlos, assim, é essencial, sabe, vai de mão dada uhum, a gente, né,
começa ali em casa e precisa expandir, porque, afinal de contas, essas crianças precisam de uma oportunidade para falar. Elas Uhum. precisam de ter, né, um lugar para essa língua aí continuar em movimento. Senão, tipo, para que falar essa língua? Uhum. Né? Então, assim, essa questão de manter a língua portuguesa, existe muitas iniciativas também ao redor do mundo que tem, sabe, muitos grupos. Eu gostaria também de deixar isso claro. Muitas pessoas iniciaram projetos, né, em relação a isso, justamente para manter, porque a gente sabe que só em casa, né, a coisa não expande. E para a gente manter a língua viva, a gente precisa usá-la. A gente precisa ter, né, um porquê para usar. Então, se a gente entra num ambiente comunitário, né, e a gente está com outras pessoas, então ali a coisa desenvolve. Tem também a questão que às vezes as crianças se encontram e falam a língua local. Uhum. Isso também acontece bastante, né? Fala, Claro, claro. poxa, Uhum. eu vim aqui, eu quero que meu filho só fale, né, em português, mas está lá brincando com as crianças, falando em alemão, mas eles estão ouvindo, Uhum. né? E aí, quando você faz aquela interação, e aí eles vão, né, ter que falar, né, ou no mínimo tentar falar em português. Não, e a língua é emocional, né? Se o cara ele tá Sim. com outras crianças que são estão na Alemanha, que nem minhas filhas na Dinamarca, por mais que elas Uhum. vão encontrar criança ali de segunda geração, o cara vai falar dinamarquês. É a língua que ele se identifica, né? Desenrolou, Sim. entendeu dinamarquês? É, beleza, vai que vai, né? Sim, é a língua que tá. Ai, desculpa. Ai. Foi pelo buraco errado. É. É a língua que está na ponta da língua, né? Uhum. Tá ali, você vai para a escola, você vai para o mercado, você entra no ônibus, você... enfim, tá na ponta da língua, então tá mais fácil. Então, Uhum. por isso que é muito importante ter um ambiente que você possa ir e que te exija, sabe, que o teu cérebro, Uhum. né, que você tenha aquele switch, fala, poxa, né, tenho que tentar aqui falar. Uhum. Então, essa é uma grande oportunidade. Quando você tiver a oportunidade de reunir aí outras pessoas que falam a língua portuguesa, mesmo que não seja brasileiros, eu sempre falo Uhum. isso. Não importa, português, né? Uhum. Então, eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Muito Tá? legal. É, eu vou te fazer uma última pergunta, talvez duas. E a primeira pergunta é Tá. assim: você é uma pessoa que me parece que propõe, você tem uma coisa de relacionamento. Então, qual que é a sua dica para quem mora no exterior e quer se inserir, quer criar relacionamentos? Eu falo muito sobre construção de relacionamento no Sim. meu canal. Como fazer isso? Eu vejo que você faz isso de uma forma muito legal. Você tem iniciativa, você cria o seu grupo, você se vira. Quais as suas dicas aí? Porque isso uma dor, né, para quem vem de fora. Sim, sim, olha, tem que sair fora da zona de conforto, não adianta. Sinceramente, eu acho que não tem outro caminho. A gente tem que sair fora da zona de conforto, sabe? Uhum. Porque eu vejo assim, as pessoas locais, elas estão ali na vida delas, Uhum. sabe? Então, assim, até elas te enxergarem, não no sentido pelo, né, não te ver, mas assim, para elas entenderem que você vem de um outro plano no sentido cultural, né? Que talvez você tenha outras dificuldades que ela não passou, isso demora. Entendeu? Uhum. Então, acho que uma coisa, as pessoas que já, né, as pessoas, eu chamo as pessoas locais, elas não entendem, não porque elas são antipáticas, porque, né, por exemplo, a cultura alemã às vezes tem as pessoas falam, uma cultura fria, né? Não porque eles são frios, não é isso, né? Simplesmente elas não estão vivendo o que você está vivendo, né? Uhum. Essa questão de deslocamento, essa questão de você, né, entrar no supermercado e ficar lá, Uhum. né? Deu 10 mil volts e procurar onde estão os ovos, porque você não está enxergando onde estão os ovos, você não sabe como está escrito o ovo. Uhum. E então elas não têm noção do que é viver, né? De estar num outro lugar, porque realmente há pessoas que nunca saíram da cidade, né? Uhum. Aquela coisa, férias aqui por perto, e é isso. Então, assim, eu acho que dói, sabe? Sair fora da zona de conforto, mas
Eu acho que essa não tem outro jeito. Então, é tentar se inserir em grupos. Acho que essa maneira mais rápida também. É claro que você, né, a amizade é uma coisa que se constrói com o tempo, né? Às vezes rola uma vibe com uma pessoa. Tudo tem, eu acho que leva tempo também. Eu acho que tem que ter isso em mente, que certas coisas levam tempo. Uhum, E às vezes você encontra, né, pessoas legais que já rola um clima e a coisa desanda, e às vezes demora, uhum, né? Então, eu acho que tem que ter paciência e tem que sair fora da zona de conforto. E hoje está muito fácil, Carlos, hoje está muito fácil, sinceramente, buscar, sabe, grupos de interesse. Quando eu uhum. estava nos Estados Unidos, imagina que tinha isso. Tinha isso naquela época, gente, 2005. Qual que era o Bam Bam Bam? Acho que era falar no Messenger, né? Assim, Uhum. no MSN, né? Da MSN, Microsoft. pode crer. Isso era o top, você Uhum, entendeu? E, e hoje é muito mais fácil, você faz grupo de WhatsApp em segundos. Então, assim, procurar, eu acho que você saber o que você gosta, esse tipo de coisa, ter esse autoconhecimento. O autoconhecimento ajuda muito também, uhum, eu acredito, sabe? Você saber o que que você gosta, o que que você não gosta, sabe? Que horário que você gosta de fazer coisas. Então, você vai atrás de pessoas, né, ou situações que vai estar de acordo com a sua personalidade, porque também não adianta. Por exemplo, né, a pessoa fala, eu vou sair numa balada e se eu não sou uma pessoa de balada, tipo, uhum, né, não vai dar certo, uhum, uhum, né, vai ser só frustração. Então, essa questão do autoconhecimento, eu acho que é importante, né, você saber seus limites e não ter vergonha, olha, eu não faço isso, não faço aquilo e beleza. Eu acho que hoje está muito mais fácil de encontrar pessoas que têm o mesmo interesse, sabe? Eu gosto de falar que está na mesma vibração. uhum, uhum, uhum. Não, É, concordo, concordo. então, fora da zona de conforto, gente. Muito legal. Acho que você respondeu tudo, Michele. Eu queria te agradecer. Opa. Se o pessoal. Bom, eu vou editar, isso aqui a gente vai editar, vai depois colocar no YouTube. Eu queria muito ter feito a live com você, mas você estava um pouquinho reticente. Eu acho que ia ser legal. Mas Sim. de qualquer sorte, o pessoal que quiser te encontrar, como é que faz e saber mais sobre o projeto que você está montando aí? Sim, o melhor lugar agora é no Instagram. Uhum, Saudade PLH. tá bom. PLH significa Português Língua de Herança. Então, eu tô lá, compartilho nos stories um pouquinho dos meus bastidores, do dia a dia, as frustrações, as coisas incríveis. Eu gosto de... todo dia eu tento eu deixo uma reflexão do dia, de algo incrível que eu encontrei. Eu gosto de falar que o incrível vive na simplicidade. E então, por exemplo, hoje, depois de muito tempo, a gente conseguiu, eu, o marido, né, com toda a família e as crias, a gente conseguiu ter um momento em família lá no centro da cidade, né, que abriu o ringue de patinação lá. Uhum, Mas foi assim, acho que durou 45 minutos, mas foi ótimo, gente, foi incrível. uhum, Porque, né, tem toda essa questão, a Mel ainda tá bebê, tem um horário de dormir e tudo mais, é toda uma logística, né? Então, quando a uhum, gente consegue fazer uma coisinha assim, uhum. e vou deixando lá algumas coisas de Baden-Baden, né, o meu olhar sobre a cidade, e deixo também umas reflexões no Facebook, também é o mesmo @saudade PLH, e estou lá. E também lá no Instagram tem o link, né, na bio. Uhum. E lá você vai encontrar o link para o Kids Bilingue, e aí você já pode aplicar lá o cupom de desconto, Saudade 10 ou Saudade 20. Tem também tem as datas dos encontros, né? Quem sabe, se eu estiver aqui em Baden-Baden, minha vida, sempre Uhum. estou feliz de conhecer pessoa nova, Muito bom. continuar os relacionamentos. Ah, e é isso. Me escreve se precisar. Então tá bom. Michele, muito obrigado e valeu. Super.
Obrigada a você, Carlos. Obrigada pela paciência, Imagina. pelo fazer os schedules aí. Olha, gente, horário de mãe, né? De mãe de criança pequena. Quando a criança fica mais velha, vai melhorando. Mas, Melhora, melhora. Os desafios são é, outros, mas melhora. Fica melhor. sim, sim. Obrigada a você, Carlos, pelas suas dicas também. Eu tô lá seguindo, tô de olho nelas. Valeu, valeu. Obrigado. Tchau.